Olá, meus amigos e minhas amigas, telespectadores e que assistem o nosso Momento Jurídico todas as semanas e que nos honram com as suas assistências. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico aqui pela TV Mar, canal 25, e sempre procurando trazer pessoas que tenham informações interessantes e que chamem as nossas atenções. Hoje eu estou trazendo aqui, ele já passou aqui pelo programa, nós tratamos de uma vertente de assunto, e vamos tratar agora de uma outra vertente, que é também a sua passagem por Portugal, mais especificamente pela sua pós-graduação lá na Universidade de Coimbra. Estamos aqui com o nosso caríssimo Hélio Pinheiro, juiz que honra a Justiça das Alagoas e que tem assento jurisdicional na 2ª Vara da Comarca de Marechal Deodoro. Meu caríssimo Hélio, quero de logo, para não perdermos tempo, deixar franqueados os nossos microfones e as nossas câmeras para que você possa fazer uma primeira saudação à nossa legião de assistentes, de telespectadores, que é o que se pode chamar de uma legião de assistentes. Eu já vi que eu encontro na rua, já recebo várias abordagens, e eu quero deixá-la à vontade com os nossos telespectadores, por favor. Obrigado, doutor Jerônimo. Primeiro, agradecer por mais um convite que você me fez. É sempre uma alegria muito grande vir aqui no seu programa. Essa é a 2ª vez, virei outras se me convidar. E porque esse programa, sem dúvida, como você falou, é um dos programas mais conceituados nesse segmento em Alagoas e com repercussão fora do estado. É um programa que é líder em audiência, todos sabemos disso. E, portanto, para mim é uma grande alegria vir aqui, não apenas em virtude da nossa longa amizade desde 2008, mas também em virtude da qualidade e do prestígio deste programa. Portanto, quero mais uma vez agradecê-lo por esse convite e já no início me colocar à disposição para outros programas se for necessário. Meu caríssimo Hélio, você é quem me honra com a sua amizade e eu sou quem agradeço a sua presença aqui. Nós vamos conversar hoje sobre o país Portugal, como é a vida lá em Portugal, e vamos fazer uma abordagem, eu diria que en passant, sobre a universidade. Nós já falamos anteriormente sobre a universidade, e hoje vamos falar sobre tema específico que eu quero saber, é de minha curiosidade e com certeza da curiosidade dos nossos telespectadores. Eu começo lhe perguntando como é que o indivíduo chega. Por exemplo, você, um operador do direito, como são os advogados, os procuradores de Estado, os promotores de justiça, os defensores públicos, todos nós somos operadores do direito. Então, nessa linha, operadores do direito, como é que se faz para chegar à Universidade de Coimbra para fazer uma pós-graduação? Como é que se faz isso? O cara está aqui em Alagoas, eu quero ir para Coimbra, passar lá um tempo fazendo a minha pós-graduação. Como é o procedimento? Pois não, Jerônimo, o procedimento é relativamente simples. Primeiro, previamente, gostaria de contextualizar, quer dizer, estudar na Universidade de Coimbra é realmente para um brasileiro e para muitos estudantes aí pelo mundo, é de fato uma grande honra, um grande aprendizado, um grande prestígio. Primeiro, com a nossa relação que nós temos com Portugal, né? É uma relação histórica, fomos colonizados pelos portugueses, depois de independentizados, continuamos com essa relação estreita com nossos irmãos. E respeitosa lá da terrinha. E a Universidade de Coimbra, ela tem, digamos assim, um papel importantíssimo na difusão da cultura e do saber, inclusive no âmbito do nosso país. Eu acho que há muitos estudantes brasileiros, políticos, empresários, desde do período colonial até agora recentemente, estudam na Universidade de Coimbra, em algum momento fizeram algum curso lá. Então eu sempre tive esse sonho de ir para lá, fazer uma pós-graduação e tive essa oportunidade agora recentemente. Fiz lá o meu mestrado em Direito Constitucional. E para ir para lá é relativamente muito simples. É um edital, Todo ano a universidade publica um edital abrindo prazo para as candidaturas. E ela publica onde isso? Publica no site da própria universidade. Então você tem que estar atento com os prazos, com os requisitos, com as exigências. Então você se candidata, envia toda a documentação que a universidade exige
desde documentação relativa à sua vida acadêmica aqui no Brasil, como também a sua documentação pessoal e também o seu currículo. E lá eles analisam, fazem uma triagem e selecionam os candidatos. Normalmente tem muito mais candidatos do que vagas, então é sempre uma grande alegria quando você é admitido a estudar na Universidade de Coimbra. Não tem nada a ver com a nossa MB não, né? Não é um convênio com a MB não, né? Não, no meu caso não fui. Mas existe esse convênio com a MB? Eu não sei se ainda está em vigor, mas sei que existiu. Talvez até ainda exista. Eu me candidatei normalmente, mas a nossa Associação Brasileira de Magistrados mantém um convênio com a Universidade de Coimbra, com a Faculdade de Direito, e envia um determinado número de juízes anualmente para Coimbra, mas esse não foi o meu caso. Não foi o seu caso. Você encontrou com alguém dessa turma lá, de juízes pela MB? Eu encontrei alguns juízes, eu encontrei um juiz do Acre, juízes de Brasília, encontrei... Foram pela MB? Foram pela MB. Muito bem. Ele ficasse quanto tempo lá, meu amigo? Eu fiquei 2 anos, Jerônimo. De 2 anos. 2013, lá finalzinho de 2013, outubro de 2013 até outubro de 2015. 2 anos, é um bom tempo. Quem está lá agora, eu diria até ele substituindo, é o nosso... que está lá, inclusive, o Felipe, né? O Felipe é uma história incrível. O Felipe também está lá estudando, está fazendo mestrado também. E ele, quando eu estava voltando para o Brasil, ele estava chegando, então ele ficou lá, inclusive ficou no mesmo apartamento. Aproveitou a sua estrutura. Exatamente. Eu quero falar sobre isso. Me diga uma coisa, quais são os cuidados? Eu quero até mergulhar com mais profundidade nesse assunto, porque há muita gente nos assistindo que tem intenção em ir para Coimbra. Era o indivíduo ir para lá, você recebeu o resultado de que fora convocado. Exato. Quais são os cuidados que o indivíduo deve ter? Eu vou até melhorar esse questionamento. Quais são as atenções que o aluno, né, já recepcionado pela universidade, quais são os cuidados que ele deve ter para chegar lá? Por exemplo, ele tem que já sair daqui definido com o lugar onde vai morar? Jerônimo, é extremamente importante, especialmente quem vai com família. Eu fui com meu filho e minha esposa também fez mestrado lá. Então, quem vai com família, mas não só, eu acho que qualquer pessoa, mesmo que vá sozinha, já tem que ir com toda a sua vida planejada lá. Não dá para você chegar lá e tentar procurar apartamento para morar, ou então um hotel, uma pousada. A oferta lá é grande? A oferta é grande, mas a procura é maior ainda. Por quê? Porque a cidade de Coimbra é uma cidade universitária. Então o que acontece? Lá tem estudantes de todo lugar do mundo. Lá tem 90 nacionalidades. A Universidade de Coimbra acolhe estudantes de 90 nacionalidades. Então a procura por imóvel para morar lá é uma coisa absurda. Então, se você não tiver a cautela de, antes de sair do Brasil, já alugar o seu apartamento ou reservar o seu hotel, você pode, digamos assim, passar por alguma dificuldade lá na cidade. Pode passar por algum desconforto, vamos chamar assim, né? Porque não é fácil. Se você conseguir encontrar, você talvez encontre algo que seja mais caro do que deveria ser e ainda de péssima qualidade, porque os melhores já vão estar todos reservados. Né? Um segundo ponto que deve ser motivo de preocupação é a subsistência do indivíduo. Né? No seu caso, você tem um vínculo com o nosso Tribunal de Justiça. Como é que a sua carga vencimental chegava lá? Pois é, Jerônimo. É fácil isso? É relativamente fácil, mas não é barato. Nós, como juízes, nós temos até uma previsão na lei de que a gente pode se afastar por um período de até 2 anos para nos aperfeiçoarmos, para estudarmos. E isso reflete diretamente, é muito importante dizer isso, reflete diretamente na qualidade da prestação jurisdicional. Quanto mais qualificado o juiz ou qualquer profissional, melhor ele presta um serviço para o público. Então, essa ida para lá é muito importante para o judiciário, até mesmo nesse aspecto. Sem dúvida. E até o que se chama de um comando constitucional. Exatamente. O aprimoramento dos profissionais em qualquer área, né? Deve ser motivo até de incentivo
Sem dúvida. para a instituição a qual ele vem a pertencer. Mas você pegou o avião aqui, desceu em Lisboa, você comprou um carro lá, você já tinha comprado o carro daqui ou comprou lá? Não, comprei lá. A gente vai daqui, o voo direto Recife-Lisboa ou Salvador-Lisboa. E chegamos lá em Lisboa, fomos de trem para Coimbra. E lá, com o tempo, a gente precisou mesmo comprar um carro. Lá carros são baratos, antigos. O seu carro era quantos anos de uso? Olha, Jerônimo, o meu carro era 2002. Portanto, 2002. 14 anos. 14 anos, mas o carro estava novo, em perfeitas condições. Você, inclusive, me deu a honra de andar no meu carro. Foi. E Exatamente. o Felipe atualmente está com ele. Já passou para outra pessoa e aquilo fica 30 anos, né? Aquilo não acaba porque as estradas são perfeitas, não tem buraco. Então os carros lá não acabam, ficam 20, 30 anos em perfeito estado de uso e conservação. Perfeito. Ô Hélio, como o nosso programa hoje é dessas curiosidades, aquele carro custou quanto? Jerônimo, você lembra? Aquele carro, eu me recordo sim, custou algo em torno de 2.500 euros. Na época, uns 7, 8 mil reais. 8 mil reais aquele carro, né? E aquele carro com GPS, com tudo, né? Com tudo, você viu o carro europeu. Carro na Europa é muito barato. E se for um carro usado, é mais barato. Mas aquele carro não era diesel, não. Ele era... Não, ele era gasolina. Mas existe a diesel. Existe a diesel com aquela mesma categoria, aquele mesmo modelo, é possível comprar a diesel. É um pouquinho mais caro, mas tem a diesel. Antes de voltarmos, quero voltar ainda à questão da universidade. Aquele apartamento seu, eu estive lá no seu apartamento, estive com você lá. Aquele apartamento, quanto é o aluguel no apartamento daquele? Geraldo, no custo de vida em Portugal... Aquilo mora tranquilamente uma família, né? Tranquilo. O casal com 2 filhos mora tranquilo ali. Você esteve lá também, né? Exatamente. A escolinha embaixo. A escolinha embaixo, é um apartamento de 2 quartos, a localização é muito boa, que fica lá próximo do shopping Coimbra, do Coimbra Shopping, do shopping Dolce Vita. E um apartamento de 2 quartos. O custo de vida em Coimbra ele é relativamente alto, mas não chega a ser um custo de vida exorbitante. Eu acho que o item mais caro do custo de vida em Coimbra é exatamente o imóvel, o aluguel de imóvel. Então, por exemplo, aquele apartamento que você teve lá, que eu morei durante esse período, que o Felipe agora está nele, o aluguel dele era 650 euros por mês. Então é um preço considerado alto, hoje é em torno de 3 mil reais, mais ou menos. O salário mínimo lá é menos de 500 euros, então mais do que um salário mínimo é considerado um valor elevado. Já, por exemplo, a alimentação, já o valor da alimentação é um pouco mais, é até mais barato do que no Brasil, dependendo da cidade. Por exemplo, em Coimbra, como eu costumava muito, eu passava o dia quase todo não, todos os dias e o dia todo na universidade, que a universidade no fundo é uma grande cidade, tem de tudo lá dentro. Eu sempre fazia as refeições nas cantinas universitárias. Então, por exemplo, uma refeição para o estudante na Universidade de Coimbra custa em torno de 2 euros. Isso, 2 euros, que hoje é o que? 8, 9 reais. Isso inclui a entrada, o prato principal, uma bebida não alcoólica e uma sobremesa. Quer dizer, é um custo bastante baixo para a qualidade da alimentação que eles fornecem na universidade. Ele me diz uma coisa, na universidade, como você falou, aquilo é uma cidade. Aquilo tem vida própria. Tem supermercado lá, mercadinho lá dentro da universidade? Lá na universidade tem tudo, Jerônimo. Assim, cantinas, mercadinhos, não propriamente mercadinhos, mas locais que vendem de tudo, alimentos, gêneros alimentícios. Padaria? Tudo. Você fica lá, você pode chegar lá de manhã, como eu costumava fazer, tomava o café da manhã na universidade, almoçava, à noite poderia jantar e só voltava para casa 9, 10 da noite. Deixa eu te falar uma coisa, você foi com o nosso Pedoca, o Pedoca que eu chamo é o filho do nosso caríssimo Hélio, Pedrinho, ele foi pequenininho. Foi. E como é que a questão da creche lá, o Estado tem tudo isso? Tem a educação em Portugal, de um modo geral, a educação pública é de excelente qualidade. Então abrange desde as creches até o ensino superior.
Então o Pedro estudava numa creche muito boa, inclusive que tivemos a sorte da creche ser no próprio prédio onde a gente morava, no piso. E de uma qualidade incrível, Jerônimo. Olha, a educação pública em Portugal, eu acho que é provavelmente uma das melhores da Europa, em termos de qualificação dos professores, qualidade do ensino e infraestrutura dos estabelecimentos escolares. Os professores, até para as creches, é muito comum você ter professores com título de mestre, ou seja, com mestrado para ensinar educação, crianças da idade do Pedro. Então, professores de ensino médio, fundamental, todos têm mestrado. Quando passa para as universidades, doutorado é um título mínimo que se exige de um professor universitário. E é por isso que, aliás, abrindo um parênteses, é por isso que a taxa de evasão e abandono escolar em Portugal é uma das menores ali da Europa. Comparada com a do Brasil, nós temos uma taxa elevadíssima de evasão escolar. Não tem nem como comparar, né? Não tem como. Mas me diga uma coisa, em Portugal tem menino de rua? Jerônimo, nesses 2 anos que eu passei, nunca vi uma pessoa de rua. Também não vi. Na Europa não vi nenhum menino de rua. Nem na Itália, nunca vi um menino de rua. Porque não existe não menino de rua lá? Se existe, eu realmente nunca tive a oportunidade de ver. Realmente a gente não encontra ninguém nos sinais de trânsito pedindo esmola. Só para a gente flexibilizar, né? O nosso programa sempre intercalamos com uma boa história. Eu falou de negócio de menino de rua, eu era juiz Santana de Ipanema, e um certo dia, quando eu saí um pouco mais tarde do fórum, eu cheguei lá, vi uns 2 ou 3 prefeitos. E havia um resignado, doutor Jerônimo, o doutor Leonilson, ele usou até a expressãozinha, foi sonhador, ele é um visionário. Por que ele é um visionário? Porque ele marcou uma reunião, era o prefeito de Senador Rui Palmeira. Ele marcou uma reunião para a gente cuidar de menino de rua, mas Senador Rui Palmeira não tem menino de rua não. Eu disse, por que não tem? Ele disse, olha, eu estou uma seca daquela. Olha, corre tudo, não fica um. Isso, uma seca daquela, não tem menino de rua. E ele quer tratar desse assunto quando não existe menino de rua em Senador Rui Palmeira. Eu nunca esqueci disso. Mas em Portugal, realmente, eu nunca vi. Eu estive lá já 3 vezes, não vi realmente Mas ele me diga uma coisa, só agora um esclarecimento, né? Quanto é que custa uma creche dessa para deixar um menino o mês inteiro lá? Qual é o custo disso? Jerônimo, se for creche pública, não custa nada. Aquela era pública? Não, aquela não era, porque a gente optou por uma creche privada exatamente pelo fato de ser ali no nosso prédio. Ah, certo. E como o Pedro ainda estava muito pequenininho, 1 ano e 6 meses ele foi para lá, a gente optou por uma creche particular, com o menor número de estudantes e a praticidade de estar estabelecida no nosso prédio. Mas lá as creches, tem creches públicas e, aliás, são ótimas as creches. Custa nada. Não custa nada. Uma creche pública lá não fica nada a dever a particular. Não fica nada a dever com relação à infraestrutura, que é de excelência, com relação à qualificação dos profissionais e a qualidade até do ensino. Não deixa nada a dever às privadas, não. E nas privadas, algumas são subsidiadas, inclusive, pelo poder público, ou seja, quando não há vagas nas creches públicas, a pessoa pode se dirigir a uma privada e o governo pode subsidiar essa mensalidade. Certo. Quanto é a mensalidade? Você lembra daquela creche? Eu lembro do Pedro, por acaso eu lembro, eu acho que é algo em torno de 300 euros. O mês todinho? O mês inteiro, isso para ficar o dia todo. Dia todo? Que é integral. Lá as escolas, de um modo geral. Tem o lanchinho, tem o... Integral, lanche, almoço, lanche da tarde e no final da tarde mais um lanche e depois vem para cá. 300 euros, quanto é que dava isso mais ou menos? Isso na época, algo em torno de R$1.200. Mês todinho, né? O mês inteiro. E classe A, o padrão classe A. A educação lá em Portugal, existe educação, vamos falar no primeiro grau e no segundo grau, né? Existe educação privada lá? Existe, né? Existe a educação privada, como a Constituição Portuguesa garante a atividade privada nessa área de educação, ou seja, ela permite a prestação de serviços educacionais pelos entes privados, assim como nossa Constituição permite. Mas lá a intuição forte que eu tenho e a impressão que eu tive é de que as escolas públicas são melhores ou, na pior das hipóteses, estão no mesmo nível das privadas. As escolas públicas já realmente são de excelência, Jerônimo, são muito boas. Por exemplo,
eles priorizam muito atividades de enriquecimento curricular. Como as escolas são, de um modo geral, em tempo integral, ou seja, os alunos, desde a creche até o término do segundo grau, vão de manhã para a escola e só volta para casa no fim da tarde. Isso é normal lá. É normal, é cultural já. Aliás, gera até uma perplexidade ser só um período. Até porque os pais trabalham o dia todo e não tem muito essa cultura de se ter funcionárias em casa, babás, etc. Então eles priorizam muito, aproveitam muito esse tempo com atividade de enriquecimento curricular, com artes, com cultura, com ciências e também com idiomas. Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção lá é que é muito normal, é até banal, trivial, as crianças de escolas públicas falarem fluentemente inglês e mais um idioma, porque eles têm a obrigação de aprender 2 idiomas. Claro, além do português, o inglês obrigatoriamente, e opta por um outro Isso a partir idioma. de que idade, Hélio? Porque Pedrinho esteve lá pequenininho. Chegaram ainda a dar alguns finalizar com ele? Desde as primeiras aulas já se cultiva esse multiculturalismo nas escolas públicas portuguesas. Quer dizer que o Pedro chegou a ter o Pedro naturalmente teve contatos, aqui continua tendo, colocamos numa escola que é bilíngue por causa dessa vantagem. Para não perder, né? Para não perder. E Jerônimo, é incrível realmente, as crianças, adolescentes, todos falam inglês fluentemente, mais um idioma, e eles é opcional, eles escolhem. É opcional. Os pais escolhem, no caso? Ou pode ser alemão, que lá é muito tradicional o estudo do alemão, ou francês, que gostam muito da língua francesa, mas o inglês obrigatoriamente tem que ter. E a flexibilidade é quanto à escolha do outro idioma. Mas, de modo geral, os alunos de escolas públicas saem das escolas, já terminam o primeiro grau, o segundo grau, falando fluentemente o inglês e mais um idioma. Isso facilita muito hoje nessa época de globalização, em que tudo está interconectado e você tem que se comunicar e de interagir com outras culturas e com outros países. Ele me diz uma coisa, em Portugal existe vestibular? Ô Jerônimo, lá eles... Como é que se dá acesso à universidade lá? Se dá acesso pela a nota que você... É como aqui o Enem? É mais ou menos como o Enem, mas... salvo engano, eles talvez não façam a prova como fazem aqui com o Enem. Eles olham a nota e aqueles estudantes que têm a maior nota durante o período escolar dele de segundo grau têm acesso aos melhores cursos. Existe universidade particular em Portugal? Também existe universidade particular. Deve ser uma pequena fábula, né? As universidades públicas, sem dúvida nenhuma, são melhores, são muito boas. Deixa eu só fazer um comentário. Eu vou fazer esse comentário com a convicção que eu tenho. Sabe quanto é que está aqui uma mensalidade no curso de medicina? Quanto? R$6.000 6 mil por mês. Eu vou ser muito franco, viu? Eu sei que muita gente vai ficar... Eu não acredito, eu não acredito, R$6.000, eu acredito que isso não é, veja bem, não é a vocação pelo estudo, pela pesquisa, pela cultura. Isso é meio de vida. Sem dúvida. Isso é uma meia dúzia que vem fazendo disso meio de vida. Quando deveria ser um desiderato, a cultura deve ser um desiderato, deve ser um ambiente de solidariedade, R$6.000. E especialmente, Jerônimo, quando a gente sabe que um valor tão elevado como esse, a gente sabe que a tendência é os empresários da área de educação realmente priorizarem a quantidade de alunos para poder ganhar mais em detrimento da qualidade do ensino. Então, a gente tem que ver até que ponto isso está gerando profissionais com qualidade suficiente para depois cuidar das pessoas. Né? É uma preocupação. Nós estamos sentindo isso hoje. Eu posso parecer repetitivo. Alguém já está dizendo, rapaz, esse cara está ficando chato, impertinente, mas eu vou sempre tocar no assunto. Nós já estamos sentindo isso no direito. Essa baixa performance intelectual, nós já estamos sentindo isso no direito. Sem dúvida, Jerônimo. Na nossa área isso é evidente e chega a ser quase escandaloso. Porque hoje, claro, tem ótimos profissionais de direito que se formaram nas escolas, nas faculdades particulares. Mas, infelizmente, é a exceção. Hoje nós temos realmente uma multidão de bacharéis em direito, formados aí de toda forma em virtude da proliferação das faculdades de direito, e formado de toda forma sem nenhuma capacidade de exercer a advocacia.
Então a gente se preocupa muito com isso, com a qualidade dos profissionais da área do direito. É por isso que eu sou um grande defensor do exame da Ordem dos Advogados. Se tirar vai ser uma catástrofe. Se tirar esse filtro, Jerônimo... É uma coisa catastrófica. É verdade. Só para você ter ideia, e aí eu conto essas histórias para a gente, só para a gente fazer uma reflexão. Eu, quando estava em sala de aula, uma certa ocasião, eu marquei um trabalho escolar, evidentemente sendo valorado para a nota. E marquei, não me lembro, mas vamos dizer, será quarta-feira. Aí eu digo, anotem aí, por favor, dia 21, quarta-feira, tal hora. E um aluno, então, lá atrás, disse, quando é, professor? Eu disse, dia 21, quarta-feira. Ele rapidamente disse, não posso vir não. Isso é uma coisa inacreditável. Eu não posso vir não. Aí eu disse, mas quarta-feira, 21, por que não pode vir? E acredite no que eu estou dizendo, e acredite, senhores telespectadores. Não, porque tem jogo do Flamengo. Aí ali eu percebi que a minha jornada como professor estava encerrada. Ali encerrei a minha carreira, eu vi que realmente alguma coisa de muito grave estava errado, estava em curso. Mas, meu caro Hélio, nós vamos fazer um rápido intervalo para que possamos tomar um copo com água e os nossos caríssimos telespectadores também. Voltamos em seguida, evoluindo nesse assunto tão agradável que foi a sua vida em Portugal e a realidade que você viveu lá. E aqui e acolá vamos abordar também questões da universidade, que eu já vou lhe perguntar como era a carga horária, como era a carga de estudo na Universidade de Coimbra. Meus amigos e minhas amigas telespectadores, muito obrigado pela audiência e voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com a nossa conversa agradável com o Dr. Hélio Pinheiro, meu caríssimo amigo Hélio Pinheiro, que passou 2 anos lá em Portugal, na nossa terra-mãe, vamos chamar assim, fazendo seus estudos de extensão e vivenciando o dia a dia daquela sociedade. E, meu caríssimo Hélio, já agora eu pergunto a você, há pessoas que podem ter a falsa ideia de que um curso de pós-graduação em Portugal envolve um grande tempo para lazer e diversão.
tipo percorrer a Europa. Isso não é verdade, né? Não, Geraldo, olha, nós temos realmente estudantes que vão para a Universidade de Coimbra com essa intenção de fazer turismo. E especialmente na Faculdade de Direito, que é a que eu conheço, onde eu estudei, de fato, quem for para fazer uma pós-graduação lá com a intenção de fazer turismo, inevitavelmente, invariavelmente, ele vai ser reprovado, não vai ter sucesso. Você falou que muitos retornaram, não foi? Muitos retornaram. Tivemos, inclusive, juízes que retornaram no segundo, terceiro mês do início do curso, porque pensavam justamente isso, que iam para fazer turismo e que de quebra trariam um título, e perceberam que não é assim. Os que não voltaram, os que persistiram, mas que não estudaram, que resolveram fazer turismo, foram reprovados. Tivemos vários casos. Reprova mesmo, de reprovação, né? Claro. Bom, ele nem pode ser diferente. Uma escola com aquele nome, com aquela tradição, não pode flexibilizar. Claro. Porque senão você até, digamos assim, cria uma situação anti-isonômica de injustiça com aqueles que vão para estudar de verdade, né? Mas me diga uma coisa, pode-se dizer que quem faz uma pós-graduação em Portugal vai ter uma vida espartana? Ô, Jerônimo, olha, a vida em Portugal para o estudante realmente exige que você tenha uma disciplina muito rígida. Ou seja, você tem muitos trabalhos a fazer, tem muitas aulas, tem muitos artigos para produzir, tem a dissertação, no caso do mestrado, para escrever. Então, se você não se disciplinar, o tempo passa e você não consegue dar conta. Me diz uma coisa, o seu dia lá, primeiro eu pergunto o seguinte, esse padrão, essa carga de atividades, ela é diária? Diária, muito bem. Aí, o seu dia lá começava que horas e até que horas? A sua vida acadêmica, o seu dia acadêmico? Olha, Geraldo, a vida em Coimbra, a vida acadêmica em Coimbra começa muito cedo. Muito cedo para os padrões europeus, especialmente no inverno, quando 9 horas ainda está um pouco escuro. E só anoitece também 9, 10 da noite. Então, a vida lá começa, de um modo geral, 9 da manhã, a vida acadêmica, e só acaba meia-noite, de um modo geral. Nós temos uma biblioteca que fica aberta aí até altas horas da noite para os estudantes lerem os livros, produzirem seus trabalhos. Então, de um modo geral, eu chegava na universidade 9 da manhã e, como eu fazia todas as refeições lá, voltava para casa só à noite. A Gisele tinha que voltar um pouco mais cedo, porque por volta das 5, 6 horas, para pegar o Pedro, que estava na escola, né? Certo. Então quer dizer que isso é todo dia? Todo dia, Geraldo, durante esses 2 dias. Raro um dia que você não tenha que fazer essa rotina. Isso se você tiver um mínimo de responsabilidade e quiser fazer um curso bem feito. Porque afinal de contas você está lá para estudar, para melhorar a sua capacitação e dar uma resposta ao próprio tribunal que libera o juiz. Deixa só eu entender. Você fala que vocês tinham que produzir artigos. Vocês tinham que produzir artigos, né? E isso é uma coisa normal? É normal, Geraldo, porque no primeiro ano do mestrado a gente assiste às aulas, são de um modo geral 4 disciplinas, e para cada disciplina você faz, nós chamamos lá de papers. São artigos, são trabalhos que você faz em virtude dos assuntos abordados naquela disciplina. Perfeito. Então você faz os trabalhos, depois vai defender esse trabalho perante o seu professor, e se obtiver a aprovação, você passa para a fase seguinte. Então isso, cada disciplina você pode fazer 1 paper, 2 papers, depende muito da exigência do professor. E cada paper desse é um artigo científico que você tem que fazer com qualidade e com uma pesquisa bastante exigente. E no segundo ano, portanto, no primeiro ano, o seu tempo basicamente se resume a isso. Você não consegue ter tempo para fazer nada mais além disso, se não quiser ser reprovado no final do ano. Passando desse teste do primeiro ano, você fica habilitado para produzir a sua dissertação, que aí sim é no segundo ano, que é o trabalho mais exaustivo e exigente da Universidade de Coimbra, que é a dissertação, que é o trabalho de conclusão desse curso. Olha, o nosso caríssimo Canutilho, que esteve aqui agora, recentemente, ele chegou a ministrar aula para você? Sim, tive a grande honra de ser aluno do professor Gomes Canutilho, tanto que
José Joaquim Gomes Canotilho. Porque aqui nós tínhamos o Joaquim José Calmon de Passos. E ele é José Joaquim. José Joaquim Gomes Canotilho, na minha opinião, hoje um dos maiores constitucionalistas vivos do mundo. É realmente genial o doutor Canotilho. Tive a honra de ser aluno dele. Conseguimos trazê-lo, ele aqui a Maceió, como você sabe. Proferiu uma palestra para a gente aqui no Tribunal de Justiça, recebeu a Comenda Moura Castro, também do Tribunal de Justiça, e saiu daqui encantado com nossa cidade, com o nosso judiciário, saiu com a imagem a melhor possível aqui da nossa gente. Que bom, né? Porque a nossa terrinha é tão mal falada, né? É tão mal querida, vamos chamar assim. Eu queria aproveitar e perguntar, qual é a visão que os portugueses têm do nosso país lá? Porque é tão conturbado. Tem negócio de corrupção em Portugal? Tem, Gerando. Corrupção existe em todo mundo, é verdade. Em Portugal também não poderia ser diferente. O fenômeno da corrupção, ele existe em todos os países, em todos os sistemas de governo, e se perde até nas noites dos tempos, né? Já Platão, Aristóteles, eles já falavam no fenômeno da corrupção. Mas continue. É verdade. E realmente nós estamos, no nosso país é um país que para fora tem uma imagem primeiro vinculada a, por um lado, a diversão, ser um país de gente amistosa, de belas praias, de pessoas afetuosas, alegres, né? Alegres, calorosas, mas por outro lado é um país que também tem uma imagem de um sistema impregnado de corrupção, uma corrupção quase que endêmica. Então, em Portugal também há essa visão de que o Brasil é um país corrupto. E, claro, Jerônimo, nós não podemos, eu adoro o Brasil, amo Maceió, apesar de não ter nascido aqui. Todos nós adoramos o Brasil. Essa cidade é maravilhosa, esse estado adoramos, é fantástico. Exatamente. Mas, de fato, nós vivemos em um país, e aí essa Operação Lava Jato estava aí para não nos deixar mentir, um país que está realmente conduzido e impregnado de corrupção. Verdade. E a gente precisa, nós como os brasileiros, precisamos mudar um pouco isso. Porque, olha, Jerônimo, eu não acredito muito na máxima segundo a qual existem governantes corruptos e população honesta. Eu acredito que governantes são também, de certa forma, um reflexo do povo. Ou seja, tolerância. A tolerância com a imoralidade, a falta de ética é muito, muito forte. E essa Operação Lava Jato está tentando mudar um pouco esse quadro. Eu lembro, por exemplo, você falou agora em corrupção, eu lembro muito, por exemplo, de uma frase do Barão de Itararé, jornalista lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Ele dizia o seguinte, que a corrupção é a negociata, é o bom negócio para o qual não me convidaram. Ou seja, a impressão que eu tenho é de que não são só os governantes que são corruptos, a própria sociedade também, e em certo sentido, também pratica atos de corrupção. Ou seja, nós costumamos, digamos, nos indignar com a corrupção que não nos beneficia, então nos indignamos com isso, mas com aqueles atos, mesmo que pequenos, de corrupção, que de alguma forma beneficia a gente é tolerante. Eu dou um exemplo, por exemplo, digamos, estacionar no local proibido. Ou, por outro lado, um pai que é tolerante com o filho que cola na escola quando faz uma prova. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esses pequenos atos de corrupção, quando esse cidadão consegue ascender um cargo em que ele tem o poder de decisão, onde ele tenha o poder político e econômico nas mãos, ele tem a tendência de potencializar isso e praticar grandes atos de corrupção. Então, para que a corrupção, na minha opinião, seja extirpada de um país, é preciso, primeiro, que as pessoas ordenem as suas vidas por princípios éticos e morais e que sejam intolerantes com corrupção, seja de que natureza for, de que nível for. Pois é, e a gente convive com esses absurdos. Deixa eu só te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é militar, é do Exército, e um dia nós estávamos conversando, ele disse que na Academia Militar das Agulhas Negras, estou pegando aqui esse exemplo só para a gente ver, existem no ambiente da academia, existem geladeiras com Coca-Cola, com sorvete, e qualquer cadete pode ir lá tirar, e existe uma plaquinha que ele marca, ele tirou uma Coca-Cola, ele vai lá procurando o nome dele e assinala que pegou uma Coca-Cola.
Aquilo, ao final do mês, existe um cadete encarregado de fazer aquela apuração e se vai receber. E ele me disse que um cadete lá ousou quebrar essa regra. Ele pegou uma Coca-Cola e assinalou no nome de outro. E isso foi descoberto. Olha, uma Coca-Cola que ele tirou e, em vez de assinalar ao lado do nome dele, ele assinalou no nome do outro. Isso foi descoberto e ele não continuou o curso. Ele foi excluído no 3º ano. Ele era cadete, já estava para... No 3º ano ele foi excluído da academia. É esse o sistema que eu conheço. Isso funciona. Isso funciona. E olha, Jerônimo, a corrupção, a gente costuma ver a corrupção apenas como uma conduta, um mau comportamento que nos roubam o dinheiro, que rouba o dinheiro. Realmente a corrupção nos subtrai fortunas anualmente. Há uma pesquisa, se eu não me engano, da Fiesp, que a corrupção no Brasil tira dos brasileiros 84,5, 85 bilhões de reais por ano. Ou seja, são 85 bilhões que deixam de ser investidos na educação, na saúde, na habitação, no transporte público de qualidade. Mas a corrupção não só nos tira dinheiro, não, Jerônimo. Tem digamos assim, uma consequência mais gravosa ainda que a corrupção causa no sistema político em um país, que é a perda da confiança e da credibilidade. Ou seja, nenhum país consegue sustentar sua economia nesse período de globalização generalizada se não passar para a comunidade interna e internacional um mínimo de credibilidade. E aí, com esses atos e notícias de corrupção, nós já temos, por exemplo, as grandes agências de rating baixando a classificação do Brasil. Isso significa o quê? Menos investimento no Brasil, quem tem dinheiro não investe no nosso país, os que já investiram retiram esse dinheiro e a economia entra em colapso e a recessão é o resultado disso tudo, como nós estamos vivendo, né? Pois é. Vai sair um pouco desse assunto tenebroso, esse assunto altamente desconfortável e eu diria até estressante. Vamos voltar a Portugal, onde você passou lá 2 anos de sua vida. Como é a saúde lá em Portugal? O sistema de saúde, como é? A saúde pública de Portugal, Jerônimo, também é algo que, digamos assim, objeto de minha admiração. É um país, como você sabe, Portugal é um país pequeno. Em extensão. É um país com 11 milhões de habitantes, portanto, nós temos isso só na cidade de São Paulo, eu creio. Fala o nosso idioma. Exatamente. É um país que atravessou uma crise econômica muito forte e agora, ainda bem, está se recuperando. Mas mesmo nesses períodos mais críticos de recessão econômica, Portugal sempre manteve um nível elevado de prestação de serviço público de qualidade na área da educação e da saúde. A saúde é um bom exemplo, como você falou. Existe plano de saúde lá em Portugal? Plano de saúde é algo praticamente inexistente em Portugal, Jerônimo. Eu vou lhe confessar. Por que você disse praticamente? Que então existe? Planos de saúde tal qual nós conhecemos aqui, eu creio que não existe, Jerônimo. Certo. Você pode fazer talvez um seguro de saúde para uma viagem ou por um período determinado. Os planos como nós temos, que é pagamento mensal de um plano de saúde para ficar coberto de determinados riscos, eu desconheço. Por uma razão muito simples, a saúde pública de Portugal é extremamente eficiente. Eu acho que seguramente melhor, inclusive, do que a nossa saúde privada. Só para você ter... O hospital particular tem chance lá? Já no hospital particular não tem muito público, porque a saúde pública é realmente excelente, é de grande qualidade, pessoas ricas e pessoas pobres. E isso é um exemplo de Portugal, esse exemplo de digamos assim, de igualdade social. Ricos e pobres estudam em escolas de qualidade, porque são públicas, se consultam e tratam suas doenças em hospitais públicos de qualidade. E esses hospitais são fantásticos. Eu conheço, por exemplo, Jerônimo, histórias de brasileiros que saem do Brasil, ao invés de pagar planos de saúde no Brasil, saem do Brasil, vão a Portugal quando tem alguma doença grave, vão a Portugal se tratar na saúde pública de Portugal, porque além de mais eficiente, sai mais barato, mesmo atravessando o oceano, porque o Brasil e Portugal têm um convênio que chama PB4, Portugal-Brasil 4, é um acordo entre Brasil e Portugal que oferece a saúde pública dos dois países em sistema de reciprocidade, ou seja, o brasileiro que vai a Portugal
pode utilizar a rede pública de saúde de Portugal e os portugueses aqui também. É claro que nós saímos em enorme vantagem nessa... Nunca se viu um português sair de lá para vir se tratar aqui. E assim, eu conheço mesmo histórias de brasileiros que saem do Brasil, que não pagam plano de saúde no Brasil, e quando precisam de um tratamento mais intenso, mais de qualidade, que no Brasil custaria uma fortuna, eles vão para Portugal e fazem de graça. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você está em casa, lá em Portugal, lá em Coimbra, você está em casa, sentiu uma dor abdominal, uma dor profusa no abdômen, e você então se dirige a um hospital lá, para o atendimento. Como é que procede? Você não tem a carteirinha do plano de saúde, você chega lá... E é por isso, Jerônimo, que isso aí é até uma prestação de utilidade pública que você faz no seu programa. Para isso é importante você... claro que Portugal jamais iria deixar qualquer cidadão estrangeiro morrer por falta de um documento. Mas para ter esse atendimento regularmente, sem nenhum transtorno, você tem que, quando sair daqui, levar um documento que se chama PB4. PB4 você vai nas agências do Ministério da Saúde, aqui em Maceió tem, vai lá, mostra a sua passagem que você está indo viajar para Portugal, e eles te dão um documento, uma autorização para você usar a rede pública de Portugal. Com esse documento você é atendido em qualquer hospital. Sem problema nenhum. Sem nenhuma burocracia ou sem problema nenhum. Você vai lá, né, para o atendimento, tem muita fila lá, Hélio? Gerando, funciona assim. Eles têm uma atenção muito, muito especial na saúde preventiva. A intenção deles é evitar que seja necessária uma intervenção, digamos assim, restaurativa, quando a pessoa já está doente. Então, funciona da seguinte forma. Primeira coisa, a família tem um médico de família, de um modo geral. Então, aliás, é obrigatório. Você se inscreve no seu médico, no seu posto de saúde, e lá você vai ter um médico de família. Em virtude algo setorial. Que é equivalente aos nossos postos de saúde aqui, só que, evidentemente, sem as filas, sem o ambiente totalmente salubre, com médicos de qualidade, profissionais eficientes, e o que é melhor, com um sorriso no rosto, um atendimento muito, muito especial. Então, você tem consultas anuais, periódicas, 2 ou 3, obrigatórias, independente... Obrigatória? Obrigatória no sentido que o próprio médico marca e chama você para ir, independente se você esteja doente ou não. Essa questão da saúde preventiva. Então, estando doente ou não, você tem que ter consultas regulares durante o ano. Mas se você, por acaso, tiver algum mal-estar, aí você tem os hospitais que ficam abertos 24 horas. Em qualquer momento, a qualquer hora, você vai lá... Você viu fila lá? Fila, Jerônimo, isso é muito relativo. Não há, de um modo geral, não há filas. O que há é uma triagem. Por exemplo, se você for para ser o médico de família, você é tranquilo, sua consulta está marcada, não espera nada. Se você for para os hospitais que ficam de plantão 24 horas, eles vão analisar a gravidade da sua necessidade, da sua doença. Então, evidentemente, se você está lá com uma dor de cabeça e chega uma pessoa acidentada, com a perna quebrada, aquele outro vai ter prioridade. Mas, de um modo geral, Jerônimo, você não espera para ser atendido na rede pública de saúde em Portugal. São excelentes, de qualidade e, assim, de uma prestação de serviço extraordinária. Você me falou isso já está com algum tempo, que você levou o seu menino, precisou levar ele ao hospital, não foi? Aí quanto foi? Você pagou uma bagatela? Como foi isso aí? Jerônimo, olha, para menores de 18 anos, se você tiver mais de 18 anos e for a uma consulta, você paga o que eles chamam de uma taxa moderadora, que é algo em torno de... Taxa moderadora, é esse o nome, né? Isso é para evitar que você, se tiver uma dorzinha de cabeça, vá lá tomar a vez de alguém que sofreu um acidente. Um pouco mais grave, né? Você paga algo em torno de, se não for para emergência, paga algo em torno de 5 euros, 15, 20 reais. Se você for para e se você não puder pagar, também está dispensado de pagar qualquer taxa. Se não puder pagar, também vai ser atendido. Vai ser atendido. E crianças, gestantes, idosos e crianças menores de 18 anos não pagam nada. O Pedro ficou lá internado, meu filho, durante 2 dias, com um tratamento espetacular, com toda a tecnologia à disposição dele, médicos, enfermeiros.
e sem pagar nada. Ele era um brasileirinho, né? Você brasileiro, Gisele brasileira, mas o atendimento foi classe A. A gente ficou impressionado com o atendimento. E quando eles trataram o meu filho, que teve uma pequena infecção, eles procuraram fazer exame, uma montanha de exame, para saber se aquela infecção não tinha repercutido em algum órgão do Pedro. Que beleza. E marcando consultas periódicas para acompanhar. E eles ligam, antes do dia da consulta, eles ligam para avisar, olha, para não esquecer que amanhã tem consulta. E isso na rede pública de saúde. Já pensou? É impressionante. A saúde pública lá é muito eficiente, um tratamento muito humanizado. E eu precisei um outro dia ir aqui no segundo centro de saúde, precisei ir lá no segundo centro de saúde e tive o desprazer de ver eu vou chamar de um assistente de enfermagem, uma enfermeira, não sei o que foi, se dirigiu a um cidadão e disse assim: você é doente de novo? Fiquei olhando, e ele é doente que ele quer? Falou de forma contundente: você é doente de novo por aqui? Eu digo, meu pai do céu. Hélio, voltando ainda agora ao nosso assunto aqui, quer dizer que saúde pública lá tranquilo, a pessoa pode ir sem nenhum receio, sem nenhuma perplexidade, né? Você ouviu falar lá em cólera? Não, Jerônimo, nunca ouvi falar. Essas doenças mais tropicais, não tem. A questão preventiva lá é tão importante que é difícil você ver essas doenças que nós estamos habituados. Por exemplo, a água você bebe da torneira, a água é potável, sai direto da torneira. Qualquer torneira lá pode beber água? Qualquer torneira, inclusive já de rua, tem as fontes. Espécie de um chafarizinho, né? Um chafarizinho você pode beber normal. É outra coisa que a gente estranha, quando a gente chegou lá, achou bem esquisito isso. Nós brasileiros não temos o hábito de tomar água da torneira. Não temos. Em Paris também é assim. Paris, quase a Europa toda é assim, né? Mas só pra gente, você passou os 2 anos, mas você não pôde fazer o turismo, né? Não deu. Você ou estudar porque ou fazer a gente turismo. tem ideia aqui, eu até às vezes estava dizendo, rapaz, o Hélio deve estar agora na Tchecoslováquia. Pensamento errado, né? É verdade, Geraldo. Uma vez eu falei contigo por telefone, uma vez só, você estava com um colega seu de pós-graduação, você estava vindo de Madrid, não foi? É verdade, teve um feriado que a gente foi lá, uma bela cidade, né? Você conhece, né, Geraldo? Conheço. É pertinho de Coimbra, dá para ir de carro. Você foi com o seu carro, não foi? Carro, Hélio, de Coimbra para Madrid dá quanto, mais ou menos? Não, no máximo, Jerônimo, 4h30, 5 horas de carro. E as estradas? Fantásticas, estradas com 3 faixas, sem buraco, é tranquilíssimo. Olha, aquela estrada, ali nós saímos de Lisboa e fomos a Coimbra. Sim. Qual é a distância de Lisboa a Coimbra? Lisboa para Coimbra, algo em torno de 210 quilômetros. Também, que estrada belíssima. Belíssima, né, Jerônimo? Você não vê um buraco? Portugal é um país lindo, Jerônimo. Assim, é um país muito bonito, belezas naturais incríveis mesmo. E afora a história de Portugal, né? Hélio, só pra gente, para não perder de vista, a Universidade de Coimbra é de 1290. Ela foi fundada no final do século XIII por Dom Dinis. E aberta de forma ininterrupta até hoje, né? Aliás, Geraldo, é boa lembrança. A universidade completou agora, no dia 1º de março, 726 anos. É, portanto, uma universidade multicentenária. Tem 7 séculos, mais de 7 séculos. Ela foi fundada em 1290, no dia 1º de março, por Dom Dinis, que fez parte da primeira dinastia. E desde 1290, Jerônimo, talvez isso seja digamos assim, uma peculiaridade da Universidade de Coimbra, ela nunca foi extinta. Existem outras universidades, até mais antigas do que a de Coimbra, mas a de Coimbra se destaca por ter sido fundada nesse período e até hoje nunca ter sido extinta, ao contrário de outras universidades que passaram por períodos de extinção e depois retomaram as atividades. Hélio, já estamos nos aproximando, por isso eu peço desculpas e peço ao amigo que na medida possível seja breve. Estradas, transporte lá em Portugal. Transporte também muito eficiente. Nós podemos percorrer o país todo por ônibus, por trem, por metrô. Como é a malha ferroviária lá? É muito boa, abrange quase todo o país. E o que mais impressiona, Geraldo, no transporte público português é a pontualidade.
por exemplo, em qualquer ponto de ônibus tem informações sobre os horários em que os ônibus vão passar. E é incrível como naquele horário a pontualidade ele passa na... Quanto custa uma passagem de trem Lisboa-Coimbra? Jerônimo, lembra ainda? Lisboa-Coimbra, 210 quilômetros, algo em torno, em real, R$50. R$50. E os trens bons? Ótimos, com internet Wi-Fi, você pode ir lá acessando a rede, confortáveis. E o que eu mais gosto, muito pontuais. Pontuais. Agora, só para a gente encerrar, Hélio, e aí eu peço brevidade ao ilustre amigo. O Porto, eu posso lhe dizer que foi uma das cidades mais belas que eu conheci até hoje. O que é que você me diz, né? É verdade, Jerônimo. Olha, o Porto é uma cidade belíssima, uma cidade turística muito forte, muito badalada. Agora, eu prefiro até outras cidades menores, mais no interior do país, que são mais aconchegantes. Porto é uma grande cidade, uma das mais bonitas do mundo, inclusive. Mas de qualidade de vida, eu prefiro até outras menores. Sim. Só para fechar com chave de ouro o nosso programa, conte para os nossos telespectadores aquele episódio dos guarda-chuvas. Aquele episódio aí, Morredouro. Da guarda-chuva. O jogo foi em Coimbra. Que jogo foi? Eu não lembro, foi um Benfica alguma coisa, não lembro mesmo. Certo, mas conta aí pra gente. Ô Jerônimo, eu contei pra bem lembrar desse episódio. Tava chovendo no dia deste jogo e as pessoas foram de guarda-chuva. E depois eu vi lá as pessoas jogando seus guarda-chuvas na calçada do estádio. Deixando lá, né? Deixando lá, montanhas, centenas, milhares, um em cima do outro. Porque não pode entrar com guarda-chuva dentro do estádio. Certo. E aí eu, claro, estava chegando, como todo brasileiro desconfiado de tudo, achei que quando saíssemos do estádio não tinha mais nenhum guarda-chuva lá. Imagino. E eu fiquei espantado, como depois do final do jogo, as pessoas indo lá, procurando o seu guarda-chuva e levando de volta. Ou seja, estavam todos lá, nenhum tinha sido levado. É uma outra cultura, realmente é um povo diferenciado, tenho grande admiração pelos portugueses. Meu caríssimo Hélio, agradabilíssima essa que é a expressão da conversa com você. Você é uma fonte enriquecedora de informações. Quando você disse no começo que você virá aqui mais vezes, você já está intimado a vir aqui mais vezes. Você vai ser o que se chama de um frequentador assíduo aqui do nosso programa. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado de verdade pela sua presença. Eu lhe digo muito obrigado em nome dos nossos telespectadores. Sempre bom conversar com você. E você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste e nos prestigiam, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.